Senhor da vida, nosso Pai eterno, Criador de tudo, de todos os mundos, de todas as criaturas que existem. Jesus, Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, agradecemos por mais este encontro abençoado junto a Mara e sua família espiritual tão iluminada, junto a Jesus, junto aos espíritos protetores, nossos espíritos guardiães, que tanto iluminam as nossas vidas. Agradecemos ao Leon Denis e a toda a sua equipe por ter feito que chegassem até nós estes ensinamentos sobre o pensamento, ensinamentos tão importantes para a nossa vida, para a nossa evolução. Queremos agradecer a todos dos dois lados da vida que estão participando neste encontro abençoado, neste domingo. Agradecemos e convidamos para receber estas energias ao Lucas e a Nathalie, ao Paco, a Carmen, ao Luiz e Francismar, a Mente e a Vicky, a Dil e a Alexandra, o Fernando e o Felipe, o Theo, o Pedro, ao Ayrton e a Cristi, ao Adair, ao vozinho e vozinha no Lasco, a Patrícia, ao Reli, a Júlia, o Rogério, Luísa, o Marie-Pierre, o Marc, a Fabienne, o Jeremy, ao Juan Carlos e ao Eduardo, ao Rafa, a Luciana e ao André, a Aurélie, a Elodie, a Dil e o Leco, a Alexandra e o Pedro, a Vanessa, o Theo, a Mara, o Michel, a Isabelle, o Henrique, o David, o Teiva, a Dora e o Zezinho, a tia Carminha, a Laura e a Pepita, o Bel, ao Almir, a todos aqueles dos dois lados da vida que estiverem precisando de luz, iluminação para o seu pensamento, para o seu coração, gotas de luz para a sua alma, para a sua razão e entendimento, Senhor. Agradecemos mais uma vez. Damos por iniciado o estudo do pensamento de Leon Denis, da obra Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que assim seja, Jesus, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Cristian. Agradeço, amiga. Então, continuando o estudo, último parágrafo do último estudo, Leon Denis dizia:
porque quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso, criam um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem num caos perpétuo. É o combate incessante da paixão e do dever em que, quase sempre, a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque, se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente, e todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre nossa vida. Muito obrigada, Cristi. Assim, eu particularmente, e muito dos meus problemas são exatamente por isso, porque eu não consigo controlar os pensamentos e eu sempre acabo caindo no pensamento, aqueles que dominam, né? Aqueles pensamentos que dominam as nossos medos, nossas depressões. É muito difícil para mim sair dessa sintonia de estar sempre achando com medo, né? E o medo paralisa, né, a gente eu não sei se é ainda para mim muito difícil fazer como ele ensina aqui, né? Fiscalizar os pensamentos, igual ele explica. Por mais que eu tente, assim, eu acabo caindo de novo, porque o medo acaba me dominando, né? Mas pode ser também uma fase, não sei. Tudo é aprendizado. Tem no livro de André Luiz, do Espírito André Luiz, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Obreiros da Vida Eterna. E tem um capítulo, um diálogo, onde um espírito superior vai dizer a André: as criaturas pensam que os desafios que elas vivenciam na Terra são castigos, são punições. Mas não é esta a realidade. A reencarnação é um tesouro sagrado para cada ser que reencarna aqui na Terra. Emmanuel, como outros espíritos superiores, dirão que tem uma fila, que para cada um que reencarna tem 9, 10, 20 esperando na fila. Tal a importância de reencarnar na Terra ou em outros planetas.
Mas por quê? Porque quando um paciente vai para o hospital, ele não vai para morrer, ele vai para se curar. Quando um prisioneiro entra numa prisão, não é para destruí-lo, é para reeducá-lo. Normalmente, naquilo que foi concedido, é para reeducá-lo, é para ensinar a responsabilidade, mas é sempre para o bem. Quando enviamos nossos filhos, ou nós mesmos tivemos oportunidade de ir para a escola, não foi para nos destruir, não foi e não será para nos fazer sofrer, como os nossos filhos também. É para que eles desenvolvam suas potencialidades infinitas. Nesses 3 aspectos, prisão, hospital e escola, nos 3, a existência desses 3 agentes do bem é para desenvolver, acordar, despertar as potencialidades do ser. Então, algo que a gente deveria lembrar todos os dias, e acredito que você o faz, Cristo, muito bem, é ver a oportunidade de estar aqui na Terra como um lindo presente. Em seguida, os espíritos amigos nos dizem também que não existe interrupção, quer dizer que nós somos espíritos milenares, vivenciamos milhares e milhares de vidas. Então, o espírito, a individualidade, existe todo um povo aqui dentro. Em uma existência eu fui Pedro, numa outra eu fui Maria, numa outra eu fui José, numa outra eu fui Teô, numa outra eu fui Cristi. Em uma eu deixei se manifestar demasiadamente a cólera, na outra eu deixei a doçura, na outra foi a mentira, na outra foi o ciúme, na outra foi a bondade. Então todo esse povo está dentro do meu universo. Essas emoções, esses sentimentos, na polaridade negativa e positiva. Então, no universo íntimo de cada um de nós, existe um agregado de emoções, um agregado de sentimentos. E esse povo, o espírito imortal, na sua essência, ele vai ter que educar aqueles que precisam ser educados e valorizar, fazer crescer ainda mais aqueles que já estão na polaridade positiva. Então, a nossa existência lá, ela é consequência imediata das vidas anteriores, das últimas que a gente teve por aí, ou algumas outras anteriores, mais longe no passado. Por quê? Para nos punir? Não. Porque já somos capazes de trabalhar essas polaridades negativas, já nos preparamos no mundo espiritual para trabalhar certos aspectos da individualidade que nós somos. Então, naquilo que você acabou de descrever, Cristi, e que traz o que diz Leon Denis, o que é importante lembrar todos os dias é que você está aqui porque você tem todas as possibilidades, as potencialidades em você, no instante presente, nesta existência, para já educar, domptar esses animais mais selvagens, que são essas emoções e sentimentos, mas que não é só você, eu também. A maioria de todos nós vivenciamos momentos, essas emoções de uma maneira ou de outra. Se tivermos essa visão de que a reencarnação não é punição, ela é bendita oportunidade para renovação de todos esses aspectos em nós, se nos lembrarmos que se estamos manifestando medo, ou se estamos manifestando o ciúme ou uma outra emoção, um outro sentimento menos elevado na polaridade negativa, já estamos fazendo isso porque estamos limpando a casa, transformando, educando, e é porque já temos todos os meios em nós, com a ajuda espiritual, para trabalhar dia a dia, muda tudo.
Porque a partir do pensamento, você fará um outro caminho. A pessoa que já acredita que ela está em punição, a pessoa que fica focalizada no negativo dela, como se fosse assim, uma pedra em cima das costas dela e que ela não vai poder avançar, pensamento criador fará exatamente o que ela acredita. Então a primeira coisa aí a se dizer, e o que ele diz, opa, eu olho essa casa. Deixei as portas e as janelas abertas, então tá todo mundo entrando. As mosquinhas, os mosquitos, o vento, a chuva, a poeira, as pessoas que passam, o cachorrinho, o gato, porque eu deixei tudo aberto. Mas espera, vou arrumar a casa. Então a primeira coisa que eu vou começar a fazer é o quê? Fechar portas e janelas, para poder limitar a entrada do que eu não quero. E aí, se eu quiser que alguém entre, aí eu abro a porta principal. Mas sou eu que abro e sou eu que convido para entrar, que é o que diz a Denis aí. Ele diz, se você deixar as portas e as janelas abertas, quer dizer, se você não tem esse trabalho diário da vigilância, é por isso que o evangelho interno é tão importante. O evangelho interno é, eu fecho portas e janelas da casa mental, e aí eu abro para os meus convidados. Aí quando você faz o evangelho interno, você traz a luz, você traz aquelas potencialidades que você deseja e você manifesta dentro da sua casa. Então você abriu a porta principal e você convida quem você quer. E você vai ser, é inevitável. O que você pensar agora, você vai ser amanhã. Você vai começar a ser desde agora. Então é o que ele diz aí, vamos começar a limpar. Fecha as portas e as janelas. Uma vez que está fechado, então você vai poder controlar e olhar o que tem dentro. Ah, tem tal bichinho. Ah, tem tal pessoa, tem tal emoção, tá certo. Eu não posso expulsar, eu posso transformar as energias, porque tudo é Deus. Tudo é sagrado. Então essa coisa da gente botar na cabeça que tem que destruir alguém ou alguma coisa, impossível. Deus está em tudo e em todas as coisas. Estamos mergulhados no psiquismo divino. Então, a palavra destruir deve partir do nosso dicionário. Transformar, já dizia Lavoisier. Tudo se transforma. Tudo, absolutamente tudo. Então eu vi aquele animalzinho, eu vi aquela emoção dentro da minha casa. O que eu posso fazer? Ela está na polaridade negativa, medo. Mas o que me interessa não é ficar olhando para o medo. O que me interessa é a coragem. Polaridade positiva dessa mesma energia, porque a gente está falando de um mesmo ser na polaridade positiva e negativa. Então eu vou dirigir meu pensamento diariamente para o quê? Para a coragem, é o que me interessa. Eu sou uma pessoa instável, mas não me interessa colocar o pensamento na instabilidade emocional, porque eu já estou, são vidas e vidas vivenciando isso. O que me interessa? Estabilidade emocional, equilíbrio, firmeza, segurança. Então eu vou colocar meu pensamento nessa direção, polaridade positiva. E vou, por exemplo, através do evangelho interno, que é uma reprogramação mental, eu vou colocar essa polaridade, essas polaridades positivas. Então, os desafios iremos ter todos, e cada um de nós tem muita coisa para trabalhar, visto a nossa infância espiritual. E estamos aqui exatamente para isso, para trabalhar, para ver. Tenho isso que trabalhar, já estou preparada para tocar em tal coisa. Ali ainda não posso tocar porque ainda estou muito frágil, preciso compreender mais. Vou nessa direção. Você entende? É algo que é muito bonito, não é? Uhum. Eu estava procurando aqui também, Mara, isso que você estava falando do evangelho interno. Eu achei uma passagem do Paulo, chama Governo Interno. Você quer que eu leia? Por favor. É do livro Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é o capítulo 158, Governo Interno. Abre aspas. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Fecha aspas.
Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é a miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior à vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando não se converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema, fundamentalmente, é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Que lindo! Muito lindo! Obrigada, Christian. Te agradeço. Te escutamos. É bem profundo o que ele fala aqui, né? O Paulo. E autodisciplina também, né? Amém. Mesma coisa. A disciplina é uma das forças do universo. O nosso orientador espiritual se chama Richard. Teve um período que eu estava... Foram muitos baques ao mesmo tempo. Muitos baques. E eu já não sabia mais o que fazer. Eu estava realmente... Era muita dor, era muito doído. E a gente conversa sempre muito, ele sempre vem conversar. E eu, como eu trabalho muito no jardim, medito muito, eu gosto muito de ficar no jardim, é sempre no jardim que eu converso muito com ele. E uma dessas tardes, era fim de tarde, e eu sentei no pôr do sol, e de onde no jardim tem uma parte do jardim que eu posso ficar, eu vejo o pôr do sol, é muito bonito. E eu sentei em cima de uma pedra, ele chegou, e eu tava triste, eu não tava bem. Mas eu não tava bem comigo mesmo, porque eu não sabia o que fazer com tantas situações e o fato de ver tantas situações ao mesmo tempo, eu me sentia perdida, ao mesmo tempo sem força para saber o que fazer, lutar com isso tudo. Tem hora que você diz, não vale a pena, porque você faz e tem a impressão que não melhora.
Então ele é muito calmo, muito tranquilo. Aí ele sentou e aí ele me traz sempre muitas visualizações, muitas imagens. Eu trabalho muito com imagens com ele. Então ele disse assim, vamos trabalhar hoje com algumas imagens que poderão te ajudar se você desejar. E aí ele me leva como para uma pequenina campina, e nessa campina eu chego e aí ele me mostra do lado direito, uma parte dessa campina, um cerco, né? E dentro do cerco grande, outros cercos pequenos e animais dentro. À esquerda, da mesma maneira, um grande cerco, dentro do cerco outros cercos menores e outros animais. De um lado eu vejo animais mais selvagens, agressivos, barulhentos, que não querem nenhum contato e aproximação. E do outro são animais dóceis, animais tão bonitos que você tem vontade só de tocar e que eles também são muito afáveis e gostam do contato do homem. E aí foi muito interessante, eu nunca mais esqueci, me ajuda todos os dias. Quando eu tava assim, entrando nessa campina assim, que eu tô vendo esses dois cercos à direita e à esquerda, ele me faz ver um recipiente ao meu lado, e ali com alimento dentro, com milho, com pão, com coisas assim. E aí ele me manda pegar esse recipiente e aí ele diz, agora vá à direita e vá alimentar os animais. Aí eu vou. Só que são animais que eu não posso me aproximar muito, então eu jogo. Vou jogando, vou trazendo. E eu gosto porque eu fico olhando para eles, né? Observando o comportamento de um, comportamento de outro, que quer comer, mas não quer que você se aproxime, que te olha meio desconfiado, meio zangado, que corre, que se esconde, e que quando você deixa o alimento ele vem devagarinho e pega. Aí eu terminei. E ele parado na entrada, ele estava bem entre os dois, né? Ele não fez nada, ele só me mostra. Terminei. Aí ele diz assim, agora pegue um outro recipiente e vá para a esquerda e dê alimento para esses animais. Ah, mas aí quando você vai do lado esquerdo, você entra, eles vêm, você acaricia, você dá a comidinha na boca, sabe? E você, enfim, o contato assim, é mais fácil, eles são tão bonitos que você, aquela docilidade, muito bom, muito bom. Aí eu volto para perto dele e ele diz assim, aí está o seu mundo íntimo. Emoções negativas, emoções desequilibradas, esses animais selvagens que fazem parte do teu íntimo, que precisam de alimento, que precisam de você, do ser imortal, do espírito imortal do self, para tomar conta deles. Se você vier todos os dias, se você der o alimento, pouco a pouco você irá poder se aproximar cada vez mais, eles te reconhecerão. Você se aproximará um pouco mais a cada dia, porque eles sabem o que você traz. E com o tempo, os da direita, você poderá acariciá-los, como você faz com os da esquerda. Os da esquerda são animais que já foram cativados, animais que já foram educados. Você só tem que fazer o trabalho com disciplina, com constância. Você não dá comida a um animal de vez em quando. Você não vai dar, você tem um animalzinho dentro de casa, seja onde for, você não vai dar a cada 2 meses. Você tem que dar todo dia, várias vezes. Você tem que dar água. Então, suas emoções e seus sentimentos fazem parte de você. Mas você vai ter que cuidar diariamente.
E eu te garanto, Cristi, depois disso, eu nunca mais esqueci. Eu até ponho essa visualização, eu ponho ela dentro dos meus cursos de yoga. Eu trabalho muito com as crianças com essa imagem. Elas adoram, funciona de uma maneira... É impressionante, porque você não precisa... Eu não explico, por exemplo, às crianças o que ele me explicou, o Richard. Mas não precisa explicar. Eles recebem a vibração e a mensagem. E é impressionante o resultado desse trabalho, dessa imagem. Então agora, quando diariamente eu tenho os meus desafios, aí eu fico pensando, estou olhando para os animais da direita ou da esquerda? Mas de toda maneira eu tenho que dar o alimento. Então o animal selvagem, então aquela emoção de medo, eu vou levar o alimento coragem. A depressão, que na origem vai ser o quê? A rebeldia, a revolta, eu vou levar o quê? A aceitação, a resignação ativa. O ciúme, eu vou levar qual alimento? A confiança. E assim eu vou cativar, eu vou alimentar, eu vou transformar, eu vou educar esse animal selvagem. Eu não vou maltratá-lo, eu não vou matá-lo, eu não vou eliminá-lo. Eu vou cativá-lo com esse novo alimento, porque na realidade ele não conhece. Ele está nessa situação porque foi o princípio do início da sua existência e ele nunca foi educado. Então, na realidade, a reencarnação e o que nós estamos vivenciando nas nossas vidas diárias são diamantes para a gente, de oportunidades, de riqueza infinita. Você, Cristi, está tendo a oportunidade de desenvolver essas polaridades positivas que são maravilhosas. Mas se você já está vivenciando isso hoje, é porque você já tem em você essas potencialidades que estão latentes aí e que já saem, já são prontas para sair. Então é sujeito de alegria, é razão de sorrisos. Mas diga para mim, como é que o perdão poderia se manifestar se não houvesse a traição? Se não houvesse um ato que necessitasse sua presença? Como é que o amor pode se manifestar sem o desamor? Como é que a paciência poderia agir, existir, se não houvesse a agressividade, a violência, as reações de toda a natureza? Você entende? Então temos que ter contato com a escolha, temos que ter contato com o desafio, não é com o problema, é com o desafio. Porque no momento do contato com o desafio, aí você pode efetivamente manifestar o perdão, a paciência, a tolerância diante daquela situação. E é onde você adquire o conhecimento que está dentro de você, que passa a vivenciar dentro de você, e aí você sobe um degrau a mais. Então, realmente você pode dizer, eu sou a paciência, porque ali, a partir do momento que você manifesta, você adquire a energia dentro de você, ela se expande. Então, é necessário o momento que você vive. Mas se você está vivendo ele é muito positivo, porque você já está acionando, isso quer dizer que você já está acordando em você a polaridade positiva. A maioria de nós ainda está dormindo a esse processo que você está vivenciando hoje. É o que diz o Leon Denis. O que você acha? O mais difícil é a gente recomeçar, porque esses que a gente já sabe é mais fácil, né? Que a gente já sabe lidar. E é só aprender a lidar, né, com os outros. É o que você falou. Pouco a pouco a gente vai devagarzinho, né? Igual você disse. É que no começo a gente fica com medo mesmo, mas... Claro. Os animaizinhos à direita.
Quando você chega para dar o alimento, o que eles fazem? Eles se escondem. O que é isso? Quem é esse aí? Eu não quero que ele se aproxime, entendeu? Tá com medo. Mas aí você bota o alimento, ele vem depois. Você sai e ele vem comer o alimento, entendeu? E pouco a pouco ele vai ser reconduzido, reeducado de outra maneira. Então, o que é importante no instante presente, ok, estou observando, é desafiador, mas eu vou continuar um passo depois do outro. Aí chega a fé, chega a oração, chega essa disciplina de vida para poder nos ajudar a vencer essas etapas. E aí eu te convido a que a gente possa dar uma olhadinha, porque o Leon Denis, nesse segundo parágrafo que você leu, ele diz: é o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Então eu te convido para que possamos ler as questões a partir da questão 907 do Livro dos Espíritos, porque o tema da paixão, que é uma energia, que é o amor, num estado mais jovem, é muito importante. A 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Abre aspas. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Fecha aspas. Em 908, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Abre aspas. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Fecha aspas. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Abre aspas. Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Fecha aspas. Em 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Abre aspas. Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio
com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Fecha aspas. Entre parênteses, 459. Fim da parênteses. Em 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Abre aspas. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Fecha aspas. E a última, 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Abre aspas. Praticar a abnegação. Fecha aspas. Muito obrigada, Cristi. Muito obrigada. O que você acha do que você leu? É que ele fala muito da vontade, né? Ele diz da vontade. De novo. E também ele diz da oração também, né? Se pedir a Deus que o seu bom gênio, sinceramente, lhes virão certamente ao seu auxílio. O tema da vontade, por exemplo, foi falado sobre a paixão, né? Então, ele diz que a paixão, ela não é boa nem má. A paixão é uma energia, uma força em cada ser, e ela, nos extremos, ela destrói, né? Ela domina o ser, mas no caminho do meio, ela é a força motriz de tudo que existe na vida. Tudo que existe manifesta-se através da paixão. Os grandes artistas, os grandes inventores, os maiores cientistas, os grandes filósofos, mas tudo, absolutamente todos os seres que trouxeram e que trazem algo para as nossas vidas, o motor destas construções, destas manifestações é a paixão. É a paixão. Porque a paixão, no seu início, nós estamos aí falando da energia do amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei de amor. Então, no princípio, o amor é instinto, mais avançadas sensações para poder ir em direção ao sentimento e ao amor, né? Essa etapa mais sublime. Mas a paixão é o amor, num estado mais jovem. Então essa paixão ele exemplifica no que você leu agora do Livro dos Espíritos como um cavalo selvagem. Então esse corcel, se você não o direcionar, se você não montar em cima e colocar ele no caminho do meio e dar uma direção para ele, efetivamente ele vai se autodestruir, ele vai causar muitos danos, porque ele tem uma força muito grande. E aí ele vai explicar que efetivamente por meio de que você doma essa paixão? Pela vontade. E como é que a gente vai domar? Na escolha, a paixão domina a vida das pessoas, criando todos esses desequilíbrios. Mas quando é o espírito que dirige essa casa, ele dirige essa paixão. Então,
ele vai dizer nessa última questão que você lê, que é pela abnegação, pelo esquecimento de si mesmo, que você poderá domar mais a sua paixão. Essa energia que está em todos nós, não esqueçamos, é o amor, no seu estado mais jovem. A gente podia procurar abnegação. Por favor, então, dá uma olhada aí. Mas depois você fala o exemplo que eu adoro. Então, nos exemplos, Tá? vou pegar um exemplo que eu gosto muito, sabe? Assim, que tem vários, a gente vai pegar um ou dois. De paixões, que talvez sejam na paixão em relação... Mas para mim é o sentimento, porque ele diz, né? Que a paixão vai se manifestar no excesso, né? De atos e sentimentos. Nós temos um encontro na vida terrestre de Abelardo e Heloísa. Então nós temos, ele se chama Pierre Abelard de Petrus, que vai ser da nobreza, né? Nasceu na Bretanha, em Nantes, né? Em 1079. Então nós temos aí este ser que vai ser considerado um dos mais grandes pensadores do século XII, Abelardo, né? E ele ficou muito conhecido pela sua vida pessoal, que é o seu relacionamento com Heloísa, né? E também por todos os seus escritos, um grande filósofo também, né? Ele tinha uma posição, um idealismo muito grande, uma inteligência muito grande. Esses dois seres vão se encontrarem, serão amantes. Ela é de origem mais humilde em relação a ele, porque ele era da nobreza, então a gente sabe que nessa época, né, era muito difícil. Então, eles serão amantes, terão uma relação. Ela vai ficar grávida, né? Conta-se, tem sempre dois caminhos, né, em relação a isso, mas conta-se que a família, para puni-lo, vai castrá-lo, né? Ele vai tornar-se padre e ela, como não pôde ficar com ele, que era o amor da vida dela, ela entra para o convento para segui-lo de uma outra maneira. Então nós vemos aí o encontro de dois seres que em si mesmo já tinha e já manifestava paixão, né? Seres muito inteligentes, apaixonados e manifestando essa grande inteligência, tanto ele quanto ela, porque ela mesmo, para a época e para o meio dela, né, uma brilhante estudiosa do latim, do grego, do hebraico. E ela tinha uma reputação de ser uma mulher muito inteligente e muito perspicaz. Ela vai receber aulas, é ele que vai dar aulas para ela, Abelardo, né? Quando eles se tornam amantes, uma paixão muito forte, um amor muito grande, mas um amor proibido. Proibido nessa época pela condição, pelo lugar onde eles vão nascerem, pela sociedade na qual eles se encontram. Abelardo aceita essa punição, né, quando vai haver a castração, e em seguida se dirige ao monastério e vai ser padre. Ela não vai se revoltar e vai tornar-se freira. Então esses dois seres utilizam essa paixão muito forte, e ele, por exemplo, ele vai crescer através dessa dor, dessa paixão que ele sente por ela, e agora esse amor impossível, em vez de matar-se, de destruir-se, ele utiliza essa energia, essa força, essa paixão para os estudos, para o conhecimento, para ajudar, para doar naquele caminho que ele escolheu como padre. E ele vai crescer muito. Ela, da mesma maneira, apaixonada, amando, aquela paixão que estava ali dentro para destruí-los, ela também vai dedicar a sua inteligência ao serviço ao próximo, e os dois vão fazerem de suas vidas exemplos de amor. Exemplos de amor. Santo Agostinho, da idade de pequeno, desde pequeno até os 27 anos,
Ele cometeu todos os erros possíveis, todas as paixões possíveis ele queria viver e ele vivenciou. Da sexualidade em desequilíbrio ao álcool, a tudo. Santo Agostinho, até a idade de 27 anos, um ser de uma grande inteligência, grande capacidade, um grande orador, sempre foi, um carisma impressionante. Mas Santo Agostinho, até os 27 anos, ele vai vivenciar como pai. Fazer o que quer, orgulho, egoísmo, paixões excessivas. Vai buscar a sociedade, a classe alta, para poder vivenciar todos esses prazeres. Vai se relacionar, todo tipo de relacionamento, sem ter esse lado da moralidade. Ele vai vivenciar sem que sua consciência fale. Tem sua mãezinha querida orando sempre por ele, que é Santa Mônica. E a partir de 27 anos, quando ele se converte, que ele conhece Jesus, que ele entra em contato com a filosofia de Jesus, e principalmente nesse período, essa que ele muito amava, mas por causa de todas as paixões dele, todo o comportamento dele, ela o deixa, porque ele sendo de classes sociais diferentes, ela sabia que não podia casar com ele e ele, não se decidia. Então o que ela vai fazer? Ela deixa o filho e parte, vai embora para a África. Ele nunca mais vai vê-la, mas é uma dor na vida dele tão grande. Inclusive vai ser esse momento onde Jesus entra na vida dele, porque quando há separação com ela, a dor da perda definitiva é profunda dentro do seu ser. E aí logo depois tem um encontro com Ambrósio, que é esse grande representante do cristianismo e que vai realmente fazer a conversão de Santo Agostinho nesse instante. E ali ele muda a vida dele. E Santo Agostinho, essa paixão devoradora que ele tinha pelos prazeres, pela sexualidade, pela luxúria, pela vaidade, pelo orgulho, ele abandona tudo isso. E essa paixão, ele vai dirigir, volta para Alexandria, vai servir como cristão e ele vai começar a escrever. E vai aparecer o maior orador que a humanidade conheceu na Terra, é Santo Agostinho. E os escritos desse ser é impressionante. A paixão, ele vai direcioná-la, polarizá-la para o positivo. Então ele não destrói nada. Mas daquele sofrimento, da presença de Jesus, ele sai da polaridade negativa e vai para a positiva. Então essa paixão que tanto destruiu numa primeira etapa, constrói, eleva esse ser numa segunda, trazendo milhões de seres atrás dele. Peguemos a paixão entre Romeu e Julieta. A paixão ali domina e eles, sem terem a força moral, para irem além dessa vivência física, se suicidam. Aí a gente vê a paixão se manifestando em outro tipo de mensagem. Então, na realidade, se nós pegarmos Francisco de Assis e Clara, por exemplo, são amores humanos, mas na realidade a gente está aí em contato com as paixões dos seres que aqui estão, que são a nossa história, é a história de cada um de nós, pode observar. Agora, o que nós fazemos com as nossas paixões? O que nós fazemos com os nossos desafios? Tá aí a diferença. Tá aí a diferença entre matar, viver, entre continuar e parar, estacionar, desistir, que é o que diz o texto sobre a paixão, que é o que diz também sobre o dever, que Leon Denis diz hoje. E aí o dever a gente tem Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Na realidade é isso, é você escolher cada dia o que você quer fazer daquilo que você está recebendo, desse sentimento, porque ele está em nós. Esses exemplos são exatamente de abnegação, né? Uhum. Eu procurei aqui
aqui no dicionário renúncia, Uhum. espontânea do interesse, da vontade e da conveniência própria. Uhum. Vai lá. A abnegação. Abnegação, né? Aham. Muito. Esses exemplos. São muito Fica mais fortes. fácil da gente entender. Exatamente. Você pode, por exemplo, dar uma lidazinha no primeiro parágrafo do dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, por favor? Item 7. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Finalmente, observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a desdobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se infalível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça
a seus próprios olhos. Lázaro, entre parênteses, Paris, 1863, fim da parênteses. Obrigada, Christian. Então, o que você achou do dever? Então, é tudo isso que você explicou, né, Mara? É bem aquilo que você já explicou anteriormente, né? Uhum. É bem profundo, né? Muito. Muito. Esse texto dever, a espiritualidade me fez escrever muito tempo e uma grande quantidade esse texto inteiro em páginas e páginas. Eu escrevia todos os dias, sabe? Todos os dias. E o que acontece com esse texto dever? Olha só. Qual é o dever da criatura? De cada um de nós? Servir a Deus. Tá de acordo? É, questão 132, né? Tá bom. Quando você está triste, quando você está numa polaridade negativa, o que você está fazendo com esses seres em você e em torno de você que estão recebendo sua vibração? Então, veja, exatamente. O dever diz que teu direito, ele para quando começa o direito do outro, tá certo? Da mesma maneira que você merece ser feliz, o outro merece ser feliz. Você na polaridade inferior, na polaridade negativa, você está faltando com o dever principal. Cada um de nós está faltando com o dever principal. Por quê? Porque gerando o mal, gerando o sofrimento, gerando a polaridade negativa, nós estamos afetando a vida dos nossos irmãos em torno de nós. Estamos influenciando, estamos alimentando estes seres em torno de nós. Então, somos responsáveis. Então, o dever de ser feliz deve estar na criatura, nos seus pensamentos diariamente, porque no mínimo, você fazendo por dever, consciente de que você não tem o direito de trazer o mal para os outros, que você não deve influenciar os seus irmãos, os irmãos na polaridade negativa. Então, o dever está aí para nos dizer isso. Você tem o dever de ser feliz. Você tem o dever de valorizar o que você tem. Por quê? Porque as pessoas que estão em torno de você, tudo e todos os seres em torno de você e dentro do seu mundo íntimo, estão sendo influenciados por tudo que você está vivenciando e sentindo. E Deus te criou para ser feliz. Deus te criou e te deu todos os meios para você manifestar a alegria, a paz. Então, aconteça o que acontecer, a criatura que está envolvida pelo dever, ela vai pensar nisso todo o tempo. Tá, tô triste, mas eu tenho o direito de levar tristeza para o meu irmão? Não. Então, eu tenho que botar alegria dentro de mim, porque mesmo que eu não diga nada, se eu estou triste, eu vou estar vibrando negativo. E nesse caso, a vibração vai até o mundo íntimo do meu irmão. Então, eu não posso. No bem eu posso levar, mas no mal, no sofrimento, na ignorância e o desequilíbrio, eu não tenho direito de chegar e levar para o universo do meu irmão. Então, o dever é uma energia positiva. O dever
é a manifestação de Deus, é uma das faces do amor. Então eu tenho o dever de ser feliz, porque eu sendo feliz eu levo felicidade para os outros. Então eu estou respeitando os direitos do meu irmão, porque o meu irmão também, seja quem for, ele tem direito de ser feliz. Porque você, quando dá um sorriso a alguém, você ilumina a vida de uma pessoa. Então, se a gente se envolver com essa energia, o dever, aí a gente encontrará a força dessa reforma íntima para fazer a vontade de Deus, para respeitar o próximo e o universo do próximo. É igual os pensamentos. No mínimo, nós temos o dever de nos educar mentalmente. Por quê? Porque se estivermos em desequilíbrio mental, nós estaremos afetando aquelas pessoas em quem pensamos, com quem estamos ligados. Então aí é o dever que chega dizendo, não faça isso. Você não deveria fazer isso. Porque você está indo além do seu direito, adentrando o direito do seu irmão. Então, a pessoa, a criatura que tem consciência disso, ela diz, se hoje eu não tenho força para fazer por mim, eu farei pelo dever que eu tenho de respeitar os meus limites e o direito do meu próximo. Então, a educação mental, o controle e a fiscalização dos pensamentos, que começa por uma simples frase como essa, já é controle mental, já é educação da mente. Estar vendo essa realidade e se dizer. Então, cada vez que a gente sorri, por exemplo, eu vou sorrir mesmo quando eu não estou com vontade, eu estou triste. Por quê? Porque eu digo, eu não tenho direito de ficar com cara feia ou envolvendo as pessoas com energias negativas. Eu não tenho direito. Eu só tenho o direito de trazer algo de bom. Então, nesse caso, eu vou fazer um esforço para sorrir, para pensar em alguma coisa boa, para doar um perfume melhor. No início eu faço com disciplina pelos outros, talvez menos por mim, mas vai funcionar. E com o tempo eu vou ser alegre naturalmente. Com o tempo essa força vai me dominar. Então eu acabo recebendo, recoltando tudo que eu acabei dando através da disciplina, usando a energia do dever. Então você vê que é um outro caminho. É um outro caminho. Então você vê que por trás do controle da paixão, por trás de um pensamento positivo, você também está encontrando essa energia chamada dever. Que não é algo que te força. O dever, as pessoas pensam quando a gente fala de dever, é como forçar alguma coisa dentro de você, e não é. O dever é uma energia linda, uma das faces de Deus, uma das faces do amor, que nos ajuda a ir na direção sublime do equilíbrio do ser. Então, quando eu não tenho força para fazer por mim, eu faço pelo outro. E estou fazendo por mim mesmo, então. Consigo me exprimir em relação a isso? Muito. Acredito que no que a gente disse hoje, a gente trabalhou fiscalização dos pensamentos, disciplinando através de alguns instrumentos e, ao mesmo tempo, fazendo dessa maneira, damos uma direção determinada, um fim nobre e digno. Uhum. Senhor, queremos agradecer por mais este encontro abençoado desta noite. Agradecemos a todos os que participaram deste estudo do pensamento, todos dos dois lados da vida que estiveram presentes neste nosso estudo. Recebam as energias emanadas deste estudo. Agradecemos por todas as intuições que nos foram dadas, todas as reflexões que pudemos ter. Agradecemos ao Leon Denis por suas palavras tão importantes para o nosso aprendizado, Senhor. Agradecemos a todos e queremos
que estas energias cheguem a todos aqueles que nos ouviram, que nos acompanharam e aqueles que vocês desejarem também iluminar, energizar, ajudar neste momento. Muito obrigada. Queremos pedir que todas essas energias sejam derramadas por todos aqueles que estiverem sofrendo, que estiverem precisando de iluminação nos seus pensamentos, Senhor. Muito obrigada mais uma vez, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade superior. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada.